Manifestação não é misticidade, é alinhamento e hoje eu vou te ensinar a maior técnica para você manifestar a realidade que você deseja. Essa técnica de hoje não vai ser subliminal de TikTok, aqui eu ensino manifestação real. Então, se você já se identificou com esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo aqui e comenta a palavra-chave reprogramar para o YouTube já entender que o vídeo está bom e compartilhar para mais pessoas, porque pode ajudar mais gente. O que eu vou te passar no vídeo de hoje não é um exercício prático, é uma camada muito mais profunda do que realmente faz a sua vida mudar. Por muito tempo da minha vida eu passei focando realmente nas coisas afora e isso é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não param para se observar por dentro e culpam o externo. Eu acreditava em azar, em sorte, em destino. Por quê? Porque era muito mais fácil eu ficar acreditando nessas ilusões do que acreditar que toda a realidade de merda que eu vivia antes tinha sido criada 100% por mim. Então, por muito tempo eu fiquei presa nessa mentalidade de vítima de que era o mundo contra mim. Não eu contra mim mesma. E aí, o que acontece? Parece que as situações mudam, as relações mudam, o ambiente muda, mas a sua vida simplesmente continua na mesma. Por quê? Porque você ainda não está conseguindo entender que o problema não é o mundo, o problema é você. Mas você não é o problema de forma negativa. É simplesmente o fato de você não querer mudar. Então a vida, ela simplesmente tem que te atacar. Mas ela não te ataca para te ferir, ela te ataca para te ativar. Então, quando você não muda, essas situações se repetem, esses loopings, e você fica assim, cara, por que isso está acontecendo? Porque você precisa mudar, mas você continua reagindo da mesma maneira. Quando você está com essa mentalidade de vítima, tudo na vida parece realmente estar te atacando. Só que nada na sua vida está acontecendo para te ferir. Tudo está acontecendo porque você ainda não mudou. Então, você, de certa forma, pode mudar de situação, você pode mudar de relação, você muda de ambiente e no final parece que tudo dá na mesma. E aí você tem relacionamentos diferentes e sente a mesma dor. Você muda de fase e sente a mesma sensação de escassez. Você troca de ambiente e continua sentindo exatamente a mesma ansiedade. Você pode não perceber ou não entender ainda, mas existe sim um padrão nisso. E aí fica parecendo que a vida está mudando os personagens, mas não muda o roteiro. E por muito tempo eu me peguei presa nesse estado de vítima, vivendo os mesmos loopings, os mesmos testes e realmente acreditando que a vida estava contra mim. Até eu começar a estudar os princípios da Cabala. E a Cabala não é uma religião, não é misticismo cego. A Cabala, ela realmente trabalha as leis que regem a sua mente, a sua consciência. Assim como existe a lei da gravidade, se você tentar pular de um prédio, você vai simplesmente cair. Existem leis que organizam a sua realidade interna e a Cabala é uma delas. E quando eu realmente comecei a estudar esses princípios e essas leis, que eu realmente comecei a entender o fato de que nada muda fora até que mude dentro. Toda realidade que você quer manifestar, primeiro precisa existir dentro para depois emergir fora. E a realidade que você está vivendo hoje foi manifestada por você em algum momento. Pode ter sido conscientemente ou inconscientemente, não importa. E o primeiro ensinamento que eu precisei verdadeiramente entender para começar a manifestar uma vida alinhada foi que nada muda fora até que mude dentro. E todo mundo fala sobre isso de maneira mística, mas aqui nesse canal eu te falo com base o como que acontece essa mudança. A mudança acontece simplesmente dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus desejos, dentro das suas relações e dentro de você. As pessoas demoram para entender isso porque elas preferem ficar acreditando no conto de fadas
de que elas vão visualizar tal coisa e vão receber, que elas vão falar tal palavra de gratidão e agora elas vão ser ricas. Só que o que acontece? Você quer tudo isso sem mudar-se. Você quer tudo isso agindo da mesma forma que você age hoje. Você quer tudo isso sendo totalmente ingrato. Você quer tudo isso ao redor de pessoas que não conquistaram nada do que você deseja. É simplesmente ilusão, então começa a entender. Quando você muda dentro, tudo muda fora. Só que mudar dentro é um processo evolutivo e, de certa forma, doloroso em alguns momentos. E as pessoas, elas querem o que é fácil. A gata tá aqui passando. Gente, vou ter que parar o vídeo rapidinho. Porque para mudar dentro, você precisa olhar para si de frente. Você precisa entender que você ainda está repetindo os mesmos padrões. É olhar para sua dor sem fugir, é parar de ficar justificando pensamentos antigos, comportamentos antigos e reações automáticas. E quando você começa a mudar dentro, a realidade fora não tem outra alternativa a não ser acompanhar. Só que entra um ponto muito importante, a lei do espelho. As pessoas ao seu redor não estão aqui para te ferir, para te agredir ou para te manipular. Elas simplesmente estão aqui para te ativar. Elas servem literalmente como espelhos para te mostrar o que você não quer ver. Exemplos: se alguém te rejeita e isso te machuca de maneira profunda, é porque ainda existe rejeição interna que você está carregando, que não foi criada por aquela pessoa, mas que você tem que resolver. Se alguém te desvaloriza e você continua aceitando isso, significa que você se desvaloriza em silêncio. Se alguém te abandona ou te trai, significa que você ainda está permitindo isso. Se alguém é reativo com você, significa que alguma parte sua ainda é reativa com o mundo ou com os outros ou até com si mesmo. Mas quando você não percebe isso, você simplesmente julga o outro, culpa a vida, sem perceber que a única pessoa que precisa mudar de verdade é você. Absolutamente nada acontece por acaso. As pessoas só refletem você. Só refletem o que você aceita, só refletem o que você sustenta, só refletem quem você é. As situações que parecem injustas na sua vida, a mesma coisa. A realidade só está devolvendo o espelho que foi criado dentro de você. E enquanto você continuar olhando para fora o tempo inteiro, continuando culpando as circunstâncias, querendo evitar a mudança de percepção, de mentalidade, o looping simplesmente não vai parar de se repetir. E a sua vida vai ser totalmente programada pela cegueira do mundo. Mas quando você entender que nenhuma mudança acontece fora antes que você mude dentro, aí sim você vai começar a jogar o jogo da vida da maneira correta. Porque quando você começar a mudar dentro, a realidade não tem mais alternativa. A sua identidade é outra e a sua realidade também. Quando você muda quem você muda a maneira que você se sente, você muda as pessoas que você atrai, você muda toda a sua vida externa. Parece magia, mas não, é alinhamento. E é exatamente nesse ponto que coisas incríveis começam a acontecer. O amor começa a te corresponder, o dinheiro, o reconhecimento, a paz começam a se alinhar com você. As oportunidades, elas simplesmente surgem naturalmente. Não é magia, não é destino, não é sorte, é simplesmente lei. E a Cabala te mostra isso de maneira bem profunda. Na Cabala existe o seu Tikkun, que é a sua correção de alma. E essa correção é sobre entender que padrões repetitivos não acontecem para te punir, eles acontecem para te expandir, para te fazer mudar, para te fazer evoluir. E a evolução só acontece quando você simplesmente decide olhar, sentir e parar de reprimir. Aceitar e verdadeiramente mudar dentro.
simplesmente parar de ficar buscando as coisas o tempo inteiro fora. Você precisa simplesmente se permitir se ouvir com honestidade. Você só precisa ser honesto consigo mesmo. Você não precisa aprender técnicas novas. Você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de nada. Você simplesmente precisa começar a ser honesto consigo. E a real é que quase ninguém faz isso. Se você parar para refletir um pouquinho, talvez você mesmo perceba que você, às vezes, nunca parou para fazer isso. Ser honesto consigo mesmo. Honesto com o que você está sentindo. Não honesto com o que te imporam o tempo inteiro. Com o que acham que você deveria ser. Não busque mais respostas externas. Não culpe o mundo. Solte e seja honesto com si. Porque quando você fizer isso de maneira consciente, a realidade simplesmente vai te devolver coisas tão grandes, muito maiores do que talvez a sua projeção de manifestação. E sim, o medo e a dúvida, eles simplesmente não deixam de aparecer, mas eles aparecem de maneira diferente. Eles não aparecem com peso, eles aparecem justamente te mostrando sinais de que tem alguma coisa ali que você precise rever ou simplesmente atravessar. Porque agora você aprendeu a jogar o jogo certo e a vida deixa de ser um teste e passa a ser simplesmente uma oportunidade. É por isso que eu gosto tanto da Cabala, porque ela não te entrega frases prontas. Ela te mostra exatamente como a vida funciona na prática e justamente como que essa realidade invisível tem regido totalmente os seus padrões e os seus loopings e a sua realidade. E quando você entende isso, a sua vida simplesmente responde diferente. Essa é a maior técnica para manifestar a realidade desejada. E essa é a técnica mais real, porque o único processo de manifestação que você tem que fazer acontece dentro. Não é projeção, é realidade. Acontece aqui, agora. Observe seus padrões, assuma sua consciência e comece a viver hoje alinhado com quem você realmente é. Não tem outra saída, gente, de verdade. Enquanto você quiser acreditar nas ilusões que as pessoas estão mostrando para você, a sua realidade vai cada vez ficar mais pesada e você vai viver cada vez com mais dúvida, com mais medo. Sabe por quê? Porque a única mudança acontece em você. E agora, nesse vídeo, eu espero de verdade que você tenha aprendido isso e entendido. E eu já te falei o jeito que você começa a mudar. Então, tá nas suas mãos. Não tá mais nas minhas, mas eu todos os dias que eu puder e todos os dias que minha alma for tocada, eu irei trazer vídeo aqui para ativar, nem que seja 5% da mudança em você. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve se for novo e comenta reprogramar se você não fez isso no início do vídeo, porque eu tô de olho, espertinho, vai fazer agora, o meu canal é novo e você vai estar me ajudando muito a estar cada vez mais trazendo o máximo de ensinamento, conhecimento e minha visão de mundo aqui mesmo pra vocês, porque o último vídeo que eu fiz vocês gostaram bastante e eu tenho gostado muito de fazer vídeo nesse formato, onde eu realmente falo o que eu penso, eu consigo trazer conteúdos mais longos. Então, até a próxima, pelo menos 2 vezes na semana eu vou tentar estar aqui. Bora reprogramar, tropa. Até a próxima, beijo.